Apresentando o vídeo, o locutor Mauro Rodrigo. Fala pessoal, Mauro Rodrigo aqui de novo para mais um vídeo do nosso canal. Esse vídeo vai ser um react. Eu vou reagir a um vídeo que eu encontrei na internet e que eu acho muito importante que as pessoas observem esse vídeo. Fala sobre comportamento e vamos fazer alguns comentários e vai servir como uma reflexão para a conduta das pessoas na nossa realidade, na vida, no nosso cotidiano. Assiste aí. Os homens não prestam. Então, quem foi que escolheu o homem que estava com você? Ele te ameaçou com uma faca, com um revólver? Toda vez que a mulher pede um divórcio, é porque o cara não valia nada. Essa parte aí que diz o seguinte: homens não prestam. Vocês sabem o que parece para os homens que ficam observando as atitudes das mulheres? Eu digo nem de todas, mas da grande maioria. Fica parecendo uma piada. Tipo assim, as mulheres falam que possuem um sexto sentido. Vocês sabem disso, não é? Para a gente que observa, as escolhas erradas que a maioria das mulheres fazem, parece que esse sexto sentido é um poder sem poder nenhum. É um poder falho. Estão entendendo? E outras coisas que parecem que a mulher, quando vai escolher, ela prefere os safados do que os românticos. Elas dizem que preferem os homens românticos, mas quando conhecem um homem romântico, elas falam que o cara é emocionado, é emocional demais, é meloso demais. Aí elas preferem ficar com aqueles safados. Aí depois de sofrerem nas mãos desses safados que elas escolheram, elas dizem, generalizando, que os homens não prestam. Estão entendendo, não é? As mães solteiras estão se fudendo. A gente tá tomando um cu. Porque a gente tem que trabalhar em 2, 3 empregos, a gente tem que largar a criança muito mais tempo. As mães solos são abandonadas, sim. Elas são abandonadas pelos homens e depois elas são abandonadas pelo Estado. Essas mães que estão sobrecarregadas, trabalhando em 2, 3 empregos e depois tendo que dar conta de casa, tendo que dar conta de filho, porque você tem que ser uma super maravilha pra conseguir fazer isso, elas estão abandonadas e elas precisam de um suporte. E agora essa parte de mães solteiras. Muitas mulheres, com razão, reclamam que a maioria dos homens não querem ter compromisso com mulheres que têm filhos e são solteiras. Não importa se é um filho de cada homem ou se são filhos de um mesmo homem, não importa. A maioria dos homens fogem disso. Devido às leis atuais, que tem aquela coisa do envolvimento afetivo com a criança, então muitos homens temem pagar pensão para filhos que não são deles. Eu concordo com as mulheres quando reclamam disso e concordo com os homens pela preocupação com relação a essas leis confusas, feitas por pessoas sem qualificação intelectual para criarem leis, não é? Se é que vocês me entendem. E é um elogio que eu faço às pessoas que fazem leis sem terem a capacidade mental e intelectual para fazê-las. Mas o que eu posso dizer é o seguinte: eu tive alguns relacionamentos. Eu tive um relacionamento com uma mãe solteira. Ela tinha 2 filhas. Hoje em dia ela tem mais um filho. Foi uma das melhores ex que eu tive. É uma ex que é agradável, é uma mulher correta. Ela não me jogou na justiça, digamos assim, alegando que eu tive algum envolvimento emocional com a filha, com uma das filhas que eu tive mais contato, não é? A filha era fantástica, estudiosa, carinhosa, doce com a mãe, não dava trabalho. Eu acredito que não dê trabalho até hoje, apesar de eu não ter mais contato. Mas essa minha ex é uma pessoa fantástica, é uma pessoa boa, é uma pessoa correta. Ela não é uma pessoa interesseira. Estão entendendo? Então eu acho que existem situações onde algumas mulheres vão mesmo na maldade para relacionamentos com outros homens
e depois querem obter vantagens desses caras que não são pais dos seus filhos. Mas existem mulheres que estão tentando a sorte, estão tentando encontrar alguém para permanecer em sua vida e, consequentemente, cuidar dos seus filhos juntos, porque ela não teve sorte nas escolhas que ela fez. Assim como os homens que fizeram escolhas erradas também. Apesar de que, para casar, a premissa da escolha cabe aos homens. É o homem que escolhe com qual pessoa ele vai casar. A mulher, ela escolhe com quem ela vai ficar. É por isso que o erro tem culpados e as vítimas desse erro. O homem, quando escolhe a esposa errada, a culpa é dele. Ele escolheu a mulher errada. Agora, a mulher, quando vai se envolver com alguém, algum homem ou alguma pessoa, ela que escolheu. Porque se ela disser não quero, não vai ser, não vai existir a relação. Então a mulher, ela permite alguém se envolver com ela, correto? É por isso que eu comentei aqui. As escolhas das mulheres, elas que decidem. O homem escolhe somente qual a mulher que ele vai casar. É essa escolha que cabe aos homens. Estão entendendo, não é? Porque a mulher tem um instinto fudido, ela não erra. Ué, mas ela não podia ter usado esse instinto antes, quando ela quiser era errado? O lugar de mulher é onde ela quiser. Não, não é, desculpa. Nossa, hoje mais ouvir de uma mulher, né, cara? Não é, não é. Não é onde... Onde que é o lugar da mulher? Aonde nós estamos biopsico e socialmente preparadas. Isso é bem interessante. Eu percebo que ninguém mais leva em consideração a biologia, a física, a química, história, geografia. Eu percebo que o pessoal odeia a escola. Eles não entendem que existem regras básicas e fundamentais que servem para alguma coisa e o pessoal não leva em consideração. É claro e evidente que existem pessoas que têm um treinamento durante a vida e elas acabam se adaptando a situações, como existem mulheres que malham, não é? Tem uma estrutura física forte, musculosa, mas mesmo assim, se você compara uma pessoa com outra que fazem as mesmas coisas, musculação, por exemplo, você colocando um homem no mesmo nível ali da mulher, eles fazem as mesmas coisas. O homem, ele vai ser fisicamente superior à mulher. A biologia é assim, é dessa forma. É claro que se você colocar uma mulher que malha e um que não faz nada disso, o cara vai passar sufoco, é evidente. Mas mesmo assim, a força física de um homem, biologicamente falando, é superior à da mulher. A biologia deveria ser respeitada e o pessoal, por causa de ideais, costumam ignorar esse tipo de coisa. E não se pode ignorar. A gente tem que respeitar as leis da física, da química, da biologia. Temos que respeitar essas coisas, porque essas coisas existem de fato, não são ficção, não é uma ficção científica, não é um conto de fadas, não são ideologias, são situações reais que o nosso corpo segue regras. Isso é para todo mundo. A gente nasce, cresce, se reproduz, se alimenta e um dia morre. Todo mundo tem esse tipo de coisa. Acontece isso. E isso acontece com todo mundo. São regras pré-estabelecidas pela biologia. Está entendendo? Mas tem gente que esquece disso, porque gostava de faltar aula, não gostava de assistir às aulas para aprender, não é? O feminismo, querido. Revolução Cultural de 68. A culpa é de vocês. Quando os homens abandonam as mulheres grávidas, quando os homens abandonam as crianças, é culpa do feminismo. Porque o casamento perdeu a importância. Vocês acabaram com a importância do casamento. E aí, quando o homem deveria arcar com a responsabilidade, ele não arca. A libertinagem sexual é mais favorável para os homens do que para as mulheres. E foram vocês que criaram isso. Libertinagem? Que você Qual é o motivo de você ter tantas mães solteiras hoje em dia? É porque você teve uma alta da liberdade sexual. E essa alta da liberdade sexual teve as consequências. São uma das consequências da gravidez. Então você teve mais gravidez fora de relacionamentos. Gravidez fora de relacionamento favorece mães solteiras. Quem pregou a liberdade sexual foram as autoras feministas. E todas essas coisas que estão acontecendo, essas dificuldades de acontecer um casamento, amor
Antigamente, quem falava mais em amor eram as mulheres. Hoje em dia, quem ama mais são os homens. As mulheres buscam relacionamentos e casamentos por outra coisa. A maioria dos homens reclamam que as mulheres são interesseiras, porque elas buscam relacionamentos por conta do dinheiro. O homem busca o relacionamento por conta do amor. É o que é mais falado hoje em dia. E eu acho que as mulheres que são honestas vão reconhecer isso daí. É claro, gente, que existem mulheres que também buscam relacionamentos por amor e que escolhem os caras certos. Mas acontece do caso das mulheres errarem em suas escolhas e no caso dos homens também errarem. Eu não estou aqui generalizando nunca. Existem pessoas corretas e existem pessoas que não são corretas. É isso que eu estou dizendo. Foi falado também nesse corte que eu fiz aqui sobre liberdade, a libertinagem. Isso influencia sim. O rapaz falou de uma forma corretíssima. E quando eu digo isso, eu não estou falando no sentido que a libertinagem é prejudicial só à mulher, não. Para o homem também. Porque o homem galinha é tão prejudicial quanto a mulher galinha. O homem safado é prejudicial e ruim tanto quanto uma mulher da mesma forma igual a ele. É isso que eu estou dizendo. A liberdade, essa coisa de você poder bater virilha com todo mundo, é prejudicial para todos os envolvidos. É para todo mundo. E tudo que a gente faz na vida e em situações desse tipo tem consequências para todos nós, sejamos homens ou mulheres. É para todo mundo. É isso que eu estou dizendo. 63% dos suicídios entre os jovens são de lares de mães solteiras. 90% dos desalojados e crianças que fogem de casa são de lares de mães solteiras. 71% dos que abandonam o ensino médio são de lares de mães solteiras. Bom, minha filha, vamos às estatísticas? 48% dos lares desse país tem uma mulher como chefe de família. 80% dos professores do ensino básico são mulheres. Ou seja, os meninos passam a vida inteira tendo contato com o universo feminino muito mais do que eles têm com o universo masculino. Quem é que tá formando esses meninos? Se não tem um homem que presta, adivinha de quem é a culpa? Se eu não tenho hormônio pra estar num lugar que um homem... Ah, lugar de mulher onde ela quiser. Se ele pode carregar esse saco de cimento, eu posso também. Pode não, linda. Você pode com prejuízo. Suas fibras musculares foram feitas pra isso, não. Você não tem testosterona pra isso, não. Não é. E eu não tô falando contra mulher. Nem contra mulher, nem contra homem. Eu amo mulheres e eu amo homens. E eu acho a coisa mais linda cada um no seu lugar. Eu acho que o homem, de novo, não estou falando de masculino, não estou falando de feminismo e nem de machismo. Estou falando de biologia da evolução. Faz um exame no homem que vê pra que essas fibras servem, pra que esses hormônios servem. Faz um exame na mulher, vê pra que essas fibras servem, pra que esses hormônios servem. É o básico. Nós vivemos um matriarcado opressor, onde os homens estão sob influência da energia feminina a vida inteira. 48% dos meninos estão crescendo lá que não tem a presença da figura masculina. E 80% da vida escolar do menino, que são 12 anos, ele vai passar tendo contato com mulheres, que são 80% das pessoas que estão dando aula. Então as mulheres estão formatando homens ruins para depois reclamarem que os homens não estão dando certo. Agora essa parte, ela é fundamental. Esse homem é muito sábio, porque ele falou verdades. Em que sentido? A maioria das professoras são mulheres. Existem alguns professores homens. A maioria das famílias com mulheres separadas, mães solteiras, a maioria das famílias tem como chefe da família mulheres. Isso significa que, se os homens são ruins, são safados, são canalhas, eles estão sendo educados por quem? Por essas mulheres. Porque, às vezes, a forma que estão sendo educados transformam eles no que eles são. Parece que tentam educar o homem para ser correto, para ser romântico, mas elas preferem aqueles caras que não são assim. Parece dar a entender que as mulheres gostam de ter aquele cara que é safado porque ela acha que com o poder chavascal dela, ela vai conseguir mudar o cara. Ela vai conseguir, pelo amor que ela vai fazer o cara sentir por ela, mudar, virar o cara perfeito que ela quer. Aí sabe o que acontece? Que os homens percebem? Quando a mulher consegue domesticar o homem, ela enjoa. Ela parte para um outro desafio. É isso que a maioria dos homens falam. Que eles não se deixam ser domesticados pelas mulheres
porque sabem que elas vão perder o interesse no cara e depois vão buscar o próximo desafio. Estão entendendo a complexidade dos relacionamentos? As pessoas não estão entendendo uma coisa. Nem tudo que alguém diz querer e gostar é de fato o que essa pessoa quer. Vide a quantidade de relacionamentos feitos, iniciados à base de enganos, de mentiras. Vocês estão vendo a quantidade de relacionamentos fracassados, a quantidade de relacionamentos que acontecem traições dos dois lados, a quantidade de mães solteiras. Existem também vários casos de pais solteiros. Estão entendendo? É por conta disso, das escolhas. E geralmente os dois lados erram, mas em grande parte é um lado que mais erra. Geralmente é assim. Por quê? Porque a pessoa, quando se envolve hoje em dia, não é por conta do sentimento ou por conta das coisas realmente importantes. É por conta das expectativas que a pessoa cria. A pessoa quer uma vida melhor, quer ter bens, quer viver como um rei ou como uma rainha e escolhe pessoas para se relacionar por conta disso, por conta do dinheiro ou por conta da aparência. Se esquecem que o dinheiro um dia acaba. Se esquecem que a gente envelhece e a beleza também acaba um dia. É por isso que é tolo, é uma tolice você querer casar por conta do dinheiro. Porque um dia vai acabar e esse relacionamento vai acabar junto. Ou por conta da aparência, porque um dia vai envelhecer e a pessoa vai perder o encanto. É o que acontece quando os caras ricos casam com mulheres interesseiras. Quando elas ficarem acabadinhas, esse cara vai largar dela para ficar com uma mais novinha, com uma mais inteira. Estão entendendo? É a mesma coisa do cara que se relaciona com mulheres só pelo físico dela, pela beleza dela. O interesse dele é na bateção de virilha. Aí quando ela tiver filhos e o corpo dela modificar, ele vai perder o interesse nela. Ele vai começar a se encantar por outras na rua. Agora, se de fato esse relacionamento acontecer por conta do sentimento, o amor verdadeiro, o amor genuíno, aí não tem como acabar. Os dois vão se curtir para o resto da vida, vão se apoiar, vão perceber que o casamento é uma parceria, é uma sociedade e a escolha tem que ser baseada nisso. Você ficar com aquela pessoa não é pela beleza dela, não é pelo dinheiro dela, pelos bens materiais que ela tem, mas é pelo caráter que ela possui, pela conduta correta que ela tem e pelo sentimento verdadeiro que ambos têm um pelo outro. É isso que é importante. E quando as pessoas perceberem isso, essas notícias ruins de decepções e escolhas erradas que as pessoas fazem vão diminuir ou acabar. Mas isso depende das pessoas a fazerem as escolhas com racionalidade, mas levando em consideração o sentimento, porque o sentimento é o verdadeiro sexto sentido para todo mundo, tanto para as mulheres quanto para os homens. O amor, quando você ama de verdade uma pessoa e essa pessoa corresponde da mesma forma, o sinal já está dado para você que essa relação é abençoada por Deus e é uma relação que tem total probabilidade de dar certo. Agora, quando não tem essas coisas que eu citei aqui, que são feitas relações por motivos errados, o resultado vai ser o fracasso. É isso que eu estou falando. E nesse vídeo que eu reagi aqui para vocês, eu concordo absolutamente. Como eu já disse para vocês, a gente tem cérebro e esse cérebro da gente consegue criar pensamentos. A gente não precisa copiar pensamentos de outras pessoas mal intencionadas. O que você pode fazer é observar o que as pessoas falam
e você vai avaliar usando a sua experiência, o seu intelecto, o seu pensamento, e você vai avaliar o que você concorda ou não. Se você concorda com o que é errado, pratique o que é errado. Se você concorda com o que é certo, com o que você acredita de fato ser certo, verdade, e você sabe que o resultado é o sucesso, faça dessa forma. É isso que eu estou dizendo. Siga a sua intuição. E se você receber uma receita de sucesso, saiba que a probabilidade do sucesso é 100%. Agora, se você for seguir uma receita do fracasso que dá errado com todo mundo, não é porque você é uma pessoa maravilhosa, extraordinária, que essa receita do fracasso vai ter sucesso com você. O que vai acontecer é o mesmo fim, o fracasso. É dessa forma. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado ou não. Se puder, curta, compartilhe e inscreva-se para ajudar o nosso canal, tá certo, gente? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.